Pascoal, mas esse é exatamente o paradoxo. O torcedor do Fluminense sabe que esse é um time que, teoricamente, não deveria estar nessa posição, ou não era esperado que estivesse. Está numa posição acima do que era esperado, né? Claro que o torcedor, por esse motivo, não está triste, né? Está feliz e ainda assim critica o time. Talvez seja um sinal para o Odair pensar que alguma coisa o time dele está fazendo errado, que o time está entregando pouco, está conquistando resultados muitas vezes, nem sempre, mas conquista resultados, às vezes jogando feio. Ganhou de 4-0 outro dia do Coritiba, jogando no Newton Santos, no Rio de Janeiro, tomando sufoco do Coritiba. Aí fez 3 gols no fim, estava 1-0 o jogo, fez 3 gols no fim, enquanto isso tomou bola na trave e quase levou um empate do Coritiba no Rio de Janeiro. Mas, enfim, as pessoas que acompanham os jogos do Fluminense, não são todas que acompanham, sabem exatamente do que eu estou falando. Agora, concordo, é uma posição acima do que era esperado. E por isso o torcedor do Fluminense não está fazendo uma crítica tão grande ou tão geral assim, mas critica pontualmente fatos, como, por exemplo, ele ter tirado de campo hoje, depois do primeiro tempo, o destaque do time. O Fluminense, no primeiro tempo, teve 2 destaques em campo. Jorge Luiz viu bem o jogo também, deve saber. Marcos Paulo e Michel Araújo. Ele voltou no segundo tempo sem o Michel Araújo. Ninguém entendeu nada. Não foi por contusão, não foi por cansaço, não foi por nada. Ele tirou o Michel Araújo, que foi destaque. Você quer falar o quê, Jorge? Mas o Michel, Ilan, é um dos jogadores que sofreu com o Covid e com lesões. É um dos jogadores que mais teve problema com Covid e lesões. E como estava ganhando o jogo e ele tinha vantagem numérica, eu entendi a substituição. Não estava ganhando. Não estava ganhando. Não, estava com vantagem, 1-1. Estava com vantagem numérica. Ele tentou uma outra opção. O Michel foi bem na partida. É um jogador diferenciado do Fluminense. Mas é um jogador, repito, que teve lesões, ficou afastado por Covid, um jogador que teve lesão muscular. É um jogador importante e talvez ele tenha tentado uma outra opção também pelo recuo do Atlético. O Atlético, depois da saída do Thiago Heleno, o Atlético se fechou ali e tinha que criar oportunidades, ter jogadores capazes de quebrar linhas, envolver, penetrar, fazer a entrada pelos lados, ter habilidade no meio. Ele tentou as opções. Eu considero as críticas ao trabalho do Odair, baseado nessa partida, um absurdo, gente, porque o Fluminense teve amplo domínio do jogo. O Fluminense, se não fosse o goleiro do Atlético, seria uma goleada. A gente estaria aqui falando, não, o Fluminense deu a maior goleada dele no campeonato. O goleiro do Atlético sofreu 3 gols e fez 9 defesas. Foram 27 chutes a gol, 13 chutes na direção do gol, 9 defesas do goleiro, 3 gols do Fluminense e uma bola que foi salva para o zagueiro. Então, gente, eu acho que a torcida do Fluminense está sendo muito rigorosa. A torcida do Botafogo e a torcida do Vasco estariam de joelhos lá por esse time do Fluminense. Pelo que a gente vê do Botafogo, gente, o Botafogo está 8 rodadas sem ganhar, gente. Daqui a pouco, Jorge, já vão falar. O Botafogo ganhou 2 pontos. É inacreditável. O torcedor está muito mal-humorado, gente. Time em 4º lugar reclamando do treinador, pelo amor de Deus. Deixa eu passar com o Abel Neto agora. Abel, a vitória do Fluminense, que é 4º colocado no Campeonato Brasileiro, apesar da cornetagem de muitos tricolores nas redes sociais, o Odair reclamou dessa cornetagem. Vamos lá, Abel. Ô, Ilan, sabe o que eu pensei? Se alguém chegasse de outro planeta, caísse na Terra, eu visse o seu discurso no início, com todo respeito, eu respeito a sua opinião, claro, mas o seu discurso no início do programa sobre o jogo de hoje, e não soubesse quanto foi o jogo, pensaria, foi 5-0 pro Atlético Paranaense e esse time aí das Laranjeiras está na zona do rebaixamento. É óbvio que eu estou brincando com você, eu respeito a sua opinião, mas eu penso diferente, assim, principalmente em relação ao jogo de hoje e até pelos números que você mesmo trouxe para a gente, né? 27 finalizações e 13, né, ao gol, e o Atlético Paranaense só uma, que foi o lance do gol, né? Pode até se discutir algum erro ou outro, alguma substituição, e realmente o Michel Araújo, aliás, foi ele que fez aquela jogada no primeiro gol, uma bela jogada, um chute, o goleiro espalma, o Marcos Paulo cruza e o Nenê faz o gol.
Foi uma bela jogada, eu também não entendi por que ele foi substituído ali para entrar o Ganso. Mas em relação à partida, entendeu. Até você falou assim, ele colocou em risco a vitória do Fluminense. E aí eu pergunto, mas como que ele colocou em risco? O segundo gol do Fluminense foi aos 27 do segundo tempo, né? E o terceiro quase 30. 28, Quantos chutes 28. a gol deu o Atlético? Quantos chutes a gol deu o Atlético Paranaense? Quantas defesas fez o Marcos Felipe? Não estou dizendo que o Odair Hellmann é perfeito, ele também comete erros, o Fluminense oscila, teve outros jogos, por exemplo, no jogo passado, que foi um empate com o Bragantino, o torcedor ficou bravo, teve certa razão em cornetar, em reclamar. No jogo de hoje, especificamente, eu não vi, assim, o Atlético Paranaense não jogou. Ah, mas teve a expulsão do Thiago Heleno lá no meio do primeiro tempo. Realmente, mas antes da expulsão, o Fluminense já vinha jogando bem, já tinha perdido um pênalti com o Nenê, depois conseguiu o gol. Aliás, os 3 gols do Fluminense hoje foram belos gols. O primeiro gol teve uma linda jogada do Michel Araújo, o segundo gol nasceu de um escanteio, mas foi uma bela conclusão do Marcos Paulo, e o terceiro gol foi um golaço. Aliás, o Walter, se eu não estou enganado, foi o Walter que levou o drible ali. Ele vai ter uns pesadelos com aquela jogada ali, vai ter um problema na coluna, hein, Pascoal? Ele levou um drible espetacular, e o tapa que ele dá ali no cantinho realmente é maravilhoso. Você colocou bem, ele não vinha jogando bem, fazia tempo que ele não conseguia fazer isso. Mas é um jogador muito jovem, ainda tem que amadurecer, tem que melhorar. Acho que eu tô cornetando tanto o discurso do Ilan que ele quase que a sua internet caiu aí, Ilan. Não, mas eu estou dizendo assim, é óbvio que é natural nós termos opiniões diferentes. É natural nós termos opiniões diferentes,